Olá, alunos, tudo bem? Professor Marcelo. Hoje nós vamos falar sobre a origem da língua portuguesa. Bom, quando se pensa na língua portuguesa, do porquê que nós falamos português, por que estudamos a gramática e precisamos entender a literatura, tanto portuguesa quanto brasileira, a gente descobre que falamos português porque, obviamente, fomos colonizados por um país de língua portuguesa, no caso, obviamente, Portugal. Mas por que será que os portugueses falam português? Você já parou para pensar nisso? Ora, descobrimos que a língua portuguesa era originária do latim. O latim era uma língua falada em Roma. Mas como surgiu Roma? De onde veio todo esse processo, essa jornada histórica e literária até chegar à nossa língua portuguesa que falamos hoje? É o assunto desta aula. Bom, a literatura ela nasce da necessidade de registrar os feitos. O que seria isso? Bom, quando você pensa assim, em algo que acontece que você acha importante, você registra, você escreve a respeito. E aí, a partir dessa necessidade de contar a história para que outras gerações possam conhecê-la, que dá origem à literatura. Então a gente conhece, por exemplo, civilizações antigas. A gente sabe da existência de maias, astecas, os incas, porque alguém escreveu sobre. Então essa necessidade de registrar os feitos permite que a gente conheça as civilizações antigas. E civilizações antigas como Troia, uma cidade que acho que vocês já ouviram falar nas aulas de história, ou já viram filmes ou séries da Netflix, por exemplo, que contam aquela história, a grandiosa batalha que durou 10 anos e que foi motivada pelo rapto de Helena. Helena era de Esparta, casada com o rei Menelau. Quando Paris saiu de Troia e foi até Esparta, conheceu Helena e juntos eles fugiram para Troia. Essa fuga motivou a chamada Guerra de Troia, que, como eu disse, durou cerca de 10 anos aproximadamente. Rei Menelau juntou muitas embarcações e tentava a todo custo entrar na cidade de Troia, mas não conseguia encontrar um meio de entrar. E aí que Odisseu deu uma ideia, que foi aquela chamada criação de um meio de você invadir um sistema que é bastante protegido. O cavalo de Troia, acho que vocês já ouviram falar do cavalo de Troia, talvez com um tipo de vírus, Se você não conhece a história, você lembra que o vírus cavalo de Troia é aquele que invade o computador, finge que é um arquivo conhecido, você fica mantendo ele ali e ele vai copiando os seus dados. Nada mais é o cavalo de Troia como isso. Os troianos ou troxanos, eles viram um cavalo que foi dado como um presente pelos gregos, de Esparta, e trouxeram para dentro da fortaleza que era Troia aquele cavalo imenso, Existe até a expressão presente de grego. Ao receber aquele presente imenso, aquele cavalo gigantesco, eles não sabiam que dentro, no interior dele, haviam soldados, muitos soldados espartanos. E durante a noite eles saíram e começou aquela batalha mais agressiva, mais sangrenta, porque eles também abriram os portões para que outros espartanos entrassem e foi o que permitiu que a cidade fosse, por fim, destruída. Quando a cidade estava prestes a ser destruída, Cassandra, que era considerada uma bruxa da época, ela conversou com o filho dela, Enéas, e sugeriu que ele fugisse daquela cidade, porque o destino ia permitir que ele criasse uma outra cidade ou desse uma continuidade ao que Troia havia feito. Enéas, então, ele saiu numa embarcação, saindo lá de Troia e navegou, até que ele chegou numa região onde havia uma princesa chamada Lavínia, que aguardava um herói, Existia um mito, uma lenda, que dizia que um herói iria vir do mar para se casar com ela. Obviamente que quem chegou foi Enéas fugido de Troia, que estava sendo destruída. Ele chegou até essa cidade, casou-se com Lavínia e juntos resolveram fundar a cidade de Alba Longa. Essa cidade de Alba Longa, ela cresceu, aconteceram várias gerações a partir de então, vieram várias gerações. 8 gerações depois vieram os irmãos Numitor e Amulho. Esses dois irmãos, Numitor assumiu o trono de Alba Longa porque ele era mais velho. Você sabe que dentro de uma
monarquia, assume sempre o mais velho. O mais novo ele só assume se o mais velho não tiver descendentes. Ou seja, não é simplesmente o Numitor falecer, morrer, que o Amulio assumiria o poder de Alba-Longa. Precisaria que o Numitor morresse e não tivesse filhos. Então o que acontece? Amulio fez um esqueminha, um golpe de estado para assumir o trono, e ele também matou todos os filhos de Numitor. Só não matou Rea Sílvia porque ela prometeu que seria casta e que não iria se envolver com ninguém. Só que diz a lenda que o deus Marte foi visitá-la e numa relação entre eles ela engravidou e teve os irmãos Rômulo e Remo. Esses dois irmãos, eles obviamente que seriam assassinados, porque o Amulio não iria permitir, né, que ela tivesse descendentes, porque como uma mulher não pode assumir o trono, os filhos dela, ou Rômulo ou Remo, iriam assumir Alba-Longa. Então o que ela fez? Colocou os dois irmãos numa cesta e jogou no rio, né, para que a sorte os ajudasse. Rômulo e Remo foram salvos por uma loba, né? Isso é parte da mitologia. Uma loba salvou os irmãos de morrerem afogados ou ficarem com fome. A loba trouxe os dois irmãos e os amamentou, né? Se você for para Roma, um dia você vai encontrar essa estátua belíssima que tem uma loba com dois bebês embaixo. E aí o que acontece? Rômulo e Remo começaram a crescer, né? Desenvolver. Obviamente que eles foram ajudados por um pastor chamado Fausto, que chegou lá, viu os dois e ensinou, né, a língua, fez com que eles tivessem conhecimento do que havia acontecido. E aí o Rômulo e Remo, quando alcançaram uma idade boa, eles retornaram para Alba-Longa, tiraram o Amulio do poder, devolveram para o Numitor, né, que era o avô deles, e resolveram ir para aquele lugar onde a loba o havia salvado, acho que é o Monte Palatino, para fundar uma cidade. E fundaram então a cidade de Roma. A cidade de Roma ficou dividida em duas partes, né? Metade pertencia a Rômulo e a outra metade pertencia a Remo. Então eles dividiram, né? Passaram até o arado exatamente para fazer a demarcação de espaço. Só que, obviamente, né, aquela situação complicada entre dois irmãos, Rômulo e Remo não se entenderam muito bem. E o Remo, numa brincadeira de ocupação de espaço, assim, de invasão de espaço, fez com que Rômulo o matasse. Então, a cidade de Roma, que havia sido fundada e governada por dois reis, né, como ela era conhecida, passou a pertencer somente a Rômulo. E aí a cidade, como vocês conhecem na história, ela cresceu, invadiu novos territórios, chegou a novos lugares e tal, espalhando essa língua. Porque imagina toda essa jornada, né, falando grego e alcançando outros lugares e invasores e tal, foi surgindo uma nova língua. Quando ainda mais na época, quando você fundava uma nova cidade, você queria criar uma própria legislação, uma própria cultura, né, para essa cidade. E em Roma eles chamavam latim, né, a língua latina, que era falada tanto pelo povo em geral, que é chamado de latim vulgar, quanto pelos nobres, que é o latim normal. Só que quando Roma começou a invadir outros territórios, ela usava o latim vulgar, que eram dos soldados romanos, para ensinar ou para impor a língua. Então, as pessoas que sofreram invasão de Roma, elas aprendiam o latim obrigatoriamente, mas não o latim correto, porque o latim vulgar é aquele latim, vamos dizer, dos erros gramaticais, da fala não muito adequada. Então, a gente diz até que a língua portuguesa ela nasceu de um latim errôneo, né? Não um latim mais adequado. E aí, em tantas essas invasões, né, Roma chegou até um lugar onde foi fundada a cidade de Portus Cales. Portus Cales, se você observar, cortando algumas letras e transformando o C no G, vira Portugal, que foi a grande cidade que, por fim, se expandiu para vários territórios até chegar aonde nós estamos. E Portus Cales, lá teve a primeira universidade, né? Teve a cidade de Lisboa, porque ela cresceu bastante,
e foi ensinada a primeira gramática e, por fim, a primeira literatura. Qual é a primeira literatura? Trovadorismo, aquela literatura que era baseada nas cantigas de amor, amigo, escárnio, maldizer. Então, dessa forma meio acelerada, estou explicando para vocês, mostrando como é que surgiu a língua portuguesa, né? Por que nós falamos hoje em português e que depois, posteriormente, viria o Brasil, né? Chegaria ao Brasil, com o estilo literário chamado de barroco, e a língua portuguesa se desenvolveria a partir de então.